Nossa, que resenha horrível. Você tenta transmitir a sua ideologia histórica, distorcendo completamente o pensamento do autor, para que ela se encaixe na sua visão distorcida de mundo. Esperava encontrar uma resenha séria e concisa do livro, mas tudo que eu encontrei foi uma cartilha feminista. Dislike. Olha, esse negócio de você ficar falando de maneira política nos seus vídeos, isso atrapalha muito o seu material. Eu gosto dos seus vídeos, Elissa, mas eu acho que você é meio extravagante, sabe? Essas suas roupas, eu não sei se elas combinam com literatura. Literatura é uma coisa muito séria, uma coisa mais, sabe, canônica. Eu acho meio exagerado você usar tantos decotes assim, sabe? Sei lá, parece às vezes que você quer ganhar pela sua, né? Em vez da sua resenha. Parece que você quer ganhar porque, né? Você é muito gostosa e tal. Esse negócio do feminismo eu acho que atrapalha o seu canal. Atrapalha um pouco. Você tem que comer, né? Porque olha só, seria muito mais legal se você estivesse falando assim, sabe, dos altos grandes, são tão, só porque são homens que você não vai deixar de contemplar. Só porque, e daí se são homens? Isso é um detalhe. O que interessa é que eles são, né? Se você for parar pra pensar, o Bolsonaro é um intelectual. Intelectual é o cara que vive de pensamento. É o cara que vive do pensamento que tem. E isso é um intelectual. O Bolsonaro é um intelectual. É óbvio que ele é intelectual. Se o pensamento dele é o que fomenta a vida dele e o sustento dele, ele é intelectual. Desculpa. Mas tá no Aurélio, do dicionário. Você vai discordar disso? Hoje nós vamos falar sobre o signo de Escorpião. Sim ou não? Hoje eu vou falar sobre o signo de Escorpião. E o que tem de Escorpião? Além de ser extremamente marcante, intenso e inesquecível. Vamos lá. Escorpião é o 8º signo da roda zodiacal. É um signo fixo, assim como Touro, Leão e Aquário. E o fato de Escorpião ser um signo fixo, assim como esses outros que eu mencionei, pode fazer deles bastante intransigentes. Normalmente são pessoas que têm muita dificuldade de ceder, de transigir, de serem flexíveis, porque são muito convictas e muito apegadas a certos aspectos da vida. Touro, por exemplo, é muito apegado à matéria. Leão é muito apegado a si mesmo. Escorpião é muito apegado às suas emoções, aos seus sentimentos. E como eu já mencionei outros signos aqui, já temos outros vídeos no canal sobre esses outros signos, algumas informações se fazem extremamente necessárias sobre Escorpião, porque é um dos meus preferidos para falar e é um dos signos que mais tem memes nas redes sociais. Só não é mais odiado do que Satanares, que é o primeiro de todos e é realmente barra pesada. Mas Escorpião também não é tão flor que se cheire, porque é regido por Plutão e Marte. Ou seja, essas duas grandes figuras mitológicas. Plutão é o Hades, o deus do submundo, que representa a obscuridade, a inconsciência, tudo aquilo que fica guardado às 7 chaves dentro da gente, que só resolve na terapia. Então sim, escorpianos e escorpianas costumam ser bem traumáticos na vida da gente, porque são muito intensos. Também é regido por Marte, que é o símbolo da guerra, da briga, do poder, do sexo e da agressividade. E é por isso que Escorpião costuma ser um signo extremamente sensual e sexual. Onde ele passa, a umidade relativa do ar aumenta, os corações disparam enlouquecidos e os corpos tremem e arrepiam. O elemento do signo de Escorpião é a água, assim como Câncer. É um elemento extremamente volátil, movediço. A água representa as emoções dentro do zodíaco, dentro do horóscopo. Então é um signo extremamente emocional, sente tudo de maneira muito intensa, vivencia tudo de maneira muito intensa. Aliás, eu diria até que Escorpião representa muito bem a ideia de carpe diem, porque Escorpião é o oposto complementar de Touro. Em Touro, vou deixar aqui o link para vocês assistirem depois se ainda não viram, Touro tem facetas muito semelhantes à de Escorpião. O sensualismo, a beleza, a questão sexual, a coisa de envolver, de ser muito intenso. Mas enquanto o Touro é muito apegado a coisas materiais, às suas coisas, né, o que ele constrói como patrimônio para ele, Escorpião é desapegado, porque Escorpião tem uma profunda consciência de que tudo acaba. Ele sabe que ele vai morrer. Esse arquétipo, esse signo que ele representa energeticamente falando, sabe que tudo tem fim, que tudo acaba. Se até a vida vai acabar, o que dirá então das outras coisas, de dinheiro, de trabalho,
trabalho, de juventude, de tempo, de libido e de amor. Então, quando ele vive de uma maneira muito intensa, é muito carpe diem. Mas mesmo sabendo que acaba, ele também tem a consciência que da morte a gente tem uma nova vida. Não é assim que acontece na natureza, por exemplo? Nós morremos, tudo que é animal morre, vem a terra, vem os outros organismos e consomem aquilo. Então, a nossa morte alimenta, dentro da lógica da natureza, das leis da natureza, a nossa morte alimenta outras vidas. Então, é transformação, é regeneração, é metamorfose. A gente nunca deixa de ser, a gente nunca acaba completamente, a gente sempre vira outra coisa. E Escorpião também tem essa consciência. Isso é muito lindo, porque Escorpião, de certo modo, é meio que um Midas da astrologia. Tudo que ele toca vira ouro. Porque como ele tem muita consciência do poder transformador e de regeneração da vida, ele carrega isso em si e ele faz da sua vida e das situações nas quais ele se envolve muito isso também. Mas é bom ressaltar que é Escorpião na sua fase luminosa, na sua face luminosa. Porque todos nós somos feitos de luz e sombra, de consciência e inconsciência, de bem e mal, como no caso do Visconde partido ao meio. A gente não tem como separar essas contradições que nos compõem. E assim é Escorpião. É belo, é lindo, mas também pode ser bem nocivo, venenoso. E por falar em características sombrias do signo de Escorpião, vamos a uma das características que costuma ser o carro-chefe de escorpianos. Vingança! Escorpianos costumam ser extremamente ressentidos. Eles costumam guardar rancor, mágoa. Eu tenho uma amiga, por exemplo, né, Tarsila, que uma vez comentou comigo, uma poeta, inclusive, poeta goiana, contemporânea, que costumava dizer assim, há muito tempo dizia pra mim assim, se você tem um desafeto, se eu tenho um desafeto com alguém e essa pessoa é sua amiga e você vai fazer uma festa, se você for decidir convidar essa pessoa, não precisa me chamar porque eu não irei. Gente, isso é tão escorpiano. Uma personagem bastante escorpiana do nosso imaginário atual é a famosa Clara da novela O Outro Lado do Paraíso, que foi lá, mandada para um hospício, ficou ali no sanatório como bem Conde de Monte Cristo. Conde de Monte Cristo é um excelente exemplo de escorpianidade. Depois ele volta simplesmente para dilacerar seus inimigos. E ele não quer matar seus inimigos, porque matar simplesmente o cara deixa de existir, pode virar uma outra coisa mais interessante. Ele mantém os inimigos vivos. Vocês não sabem o prazer que eu tenho por estar de volta. Cheio de fúria, de vontade mesmo de colocar as coisas no devido lugar. Porque escorpiano tem um senso de justiça muito aguçado, muito aflorado, mas diferente de Libra, que ali diplomaticamente tenta organizar por trás, esperar forças maiores ajudarem, contribuírem. Não, Escorpião é muito bem simbolizado pela frase: a vingança é um prato que se come frio. Porque enquanto o prato esfria, ele vai planejando como arquitetar e concluir, executar uma vingança perfeita, sem erro e sem possibilidade de retorno. Isso é Escorpião. Conde de Monte Cristo, Moby Dick, são tudo personagens, os personagens do Edgar Allan Poe, aqueles que são vingativos, que perseguem, ficam obcecados, paranoicos, até possessivos com uma ideia. Isso é muito escorpiano. Isso é muito do signo de Escorpião. Porque Escorpião é profundeza, Escorpião é psique, inconsciente, né? Usando um termo, uma palavra bem freudiana. É aquilo ali que a gente às vezes não controla, que vai de uma maneira muito instintiva, muito impulsiva. E em alguns momentos até perde um pouco das estribeiras. Outra coisa muito legal também de Escorpião, que é interessante, mas toma cuidado. É que quando Escorpião quer descobrir uma coisa, ele consegue. Não tenta esconder, não tenta mentir, não tenta enganar Escorpião, não. Se der na cabeça dele, costuma ser muito intuitivo. Se der na cabeça dele de que tá sendo enganado, ele vai descobrir que está sendo enganado e vai soltar essa verdade na hora que for mais conveniente para ele sair bem da situação. Escorpião é um tipo de signo que tá ali, nessa posição astrológica que ele tá, dá a ele um pouco mais da experiência dos outros signos, porque esse percurso, né, todo que é caminhado dentro da astrologia, do primeiro ao 12º signo, mostra muito também por essas outras camadas que o último signo passou até chegar no lugar em que ele está. Então, de certo modo, para chegar em Escorpião, passou por todos os anteriores, de Áries até Libra. E aí, em alguma medida, foi ficando mais esperto, mais velhaco, né, mais treinado em certas astúcias, que nem todos os outros signos
signos costumam ter. E aí, como é muito bom com investigação, tem muitos dotes detetivescos, escorpianos costumam às vezes se tornar stalkers, porque quando eles querem descobrir uma coisa, eles conseguem. Podem funcionar como excelentes espiões, como excelentes investigadores, excelentes detetives, ou às vezes figuras religiosas como cartomante, astróloga, que consegue ali informações de bastidores, que é preciso muita intuição, muita concentração para alcançar, e que só o signo que representa perfeitamente o mistério é capaz de mergulhar nessas profundas e turvas águas misteriosas. Um dos outros grandes simbolismos de Escorpião é, então, obviamente, o mistério, além de sensual, carnal, intenso, emotivo, obcecado, intuitivo, criativo, afetuoso, também pode ser bastante misterioso. Mas hoje, além da lista de escritores e escritoras, de Escorpião na literatura, que eu vou compartilhar com vocês assim com todo o meu coração, porque tem gente boa demais pra mim ali, tem outras lições que a gente pode aprender com esse signo, que costuma ser tão famigerado nas redes sociais, rende tanto meme, mas é um signo que tem muito a nos ensinar por sua capacidade mesmo de reorganizar, de reformular, de transmutar a sua própria vida, né? Às vezes você vê uma pessoa de Escorpião que tá ali na sarjeta, no lodaçal, na lama, quase que uma morte simbólica, e de um dia pro outro consegue renascer, ressurgir de uma maneira extremamente brilhante, luminosa, de alto poder de alcance, de impacto e de beleza. Acho que uma das outras imagens, do nosso imaginário que pode ilustrar muito bem, além do próprio Escorpião, que é o símbolo desse signo, por sua capacidade tóxica, nociva, quando tá na faceta sombria, quando tá mais ali na inconsciência, mais impulsivo, pode ser muito tóxico, muito venenoso para as outras pessoas e até para si mesmo. Mas quando está brilhantando, ele pode ser muito bem representado pela figura mitológica da Fênix. Pra que coisa mais linda, não é mesmo, gente? Que ressurge das cinzas. É muito difícil derrubar uma pessoa de Escorpião. E agora, para ilustrar melhor ainda, vamos à lista dessas pessoas que conseguiram ressurgir de trevas e de cinzas reais e simbólicas em suas trajetórias. Eu já abro essa lista com nada mais, nada menos que o poeta dos nossos corações, um dos grandes amores, talvez um dos grandes inventores da poesia moderna brasileira, Carlos Drummond de Andrade, gente! Poeta mineiro que nasceu em 31 de outubro de 1902, autor de obras como Alguma Poesia, A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, Claro Enigma, Boi Tempo, Fazendeiro do Ar e por aí vai. É tanta coisa maravilhosa que ele fez. E aí, para ilustrar bem essa postura escorpiana dele, entre 1940 e 1945, ele publica livros extremamente sociais, como Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Só que depois ele acaba se decepcionando, com certas posturas de uma coletividade ali na qual ele estava inserido, porque ele era muito idealista, ele acreditava mesmo numa reforma da sociedade, na solução na coletividade, essa coisa do individualismo que é tão problemático para nós hoje em dia, ele fazia questão de colocar abaixo e chamar a atenção para dar as mãos, todos os companheiros darem as mãos e lutar por um mundo melhor. Só que ele passa por uma série de decepções, e dessas decepções, Carlos Drummond de Andrade não para de escrever, ele na verdade reinventa a sua poesia e vem com Claro Enigma em 1950, que é uma das obras mais estranhas dentro de toda a produção dele, porque ele faz uma virada completamente inusitada dentro do seu estilo consolidado até então. Isso é Escorpião, gente. De dentro da própria morte, surgir como uma nova vida. Outro grande nome da poesia brasileira, também modernista, linda, maravilhosa, uma das mais importantes primeiras feministas da história da cultura brasileira, Cecília Meirelles, que nasceu em 7 de novembro de 1901, um pouquinho mais velha do que o Drummond. Cecília Meirelles, autora de Romanceiro da Inconfidência, obra que está no vestibular da FUVEST desse ano. Mas uma das obras mais escorpianas de Cecília Meirelles é uma obra da literatura infantil, que é o livro de poemas Ou Isto ou Aquilo. Uma obra que fala da efemeridade, da fugacidade do tempo, da vida, da juventude, das coisas, do preço que se paga, da responsabilidade que se tem quando se exerce a própria liberdade. Pra que coisa mais escorpiana do que isso, de se atentar muito pro presente e pros limites que o presente impõe e ter a consciência de que futuro e passado são fugidios, eles escapam dos nossos dedos o tempo inteiro. Outro importante nome da literatura brasileira que também foi escorpião
escorpiana, Raquel de Queiroz, que nasceu no dia 17 de novembro de 1910, a autora de dos livros O 15, As Três Marias, Memorial de Maria Moura, né? Uma escritora muito importante que fez parte de uma maneira muito significativa da geração de 30, dessa prosa neo-regionalista, neo-realista da nossa literatura, que tinha um forte caráter denunciatório, de crítica, de ironia e de discutir os problemas sociais do país. Então essa aí é uma outra bela faceta de Escorpião, né? Se incomodar muito com injustiça e sentir mesmo um desejo de fazer algo com as próprias mãos quando vê uma certa morosidade de todo o sistema em relação a isso. Outro grande nome também da prosa de 30, da literatura brasileira, né? Dessa geração, da segunda geração modernista, é nada mais, nada menos que Graciliano Ramos, que escritor, né, minha gente? Que nasceu em 27 de outubro de 1892, autor de clássicos como São Bernardo, Vidas Secas, né, uma das obras mais conhecidas, Angústia, Caetés, todas obras protagonizadas por personagens que têm profundo sofrimento com a própria consciência. Isso também é uma coisa bastante escorpiana, né, de ficar remoendo a mágoa, o ressentimento, a dor, né, do excesso de memória, não é só em relação ao mal que as outras pessoas fizeram para si, mas também em relação ao mal que esse eu faz para si e contra os outros. Outra grande poeta também escorpiana, autora de Sentimentos Caribados, A Mulher Sem Metafísica, que além de escorpiana, poeta maravilhosa, é minha amiga Tarsila Couto de Brito, do dia 14 de novembro. O aniversário tá chegando, hein, Tarsila? Já começa o seu inferno astral jazinho, né? E agora dos nomes da literatura estrangeira, eu começo com o argelino Albert Camus, do dia 7 de novembro de 1913, autor de livros como O Mito de Sísifo, A Queda, mas tem 2 livros especiais dele, que eu já até fiz vídeo aqui no canal sobre eles, que são A Peste, uma obra que fala sobre uma situação pandêmica, distópica na Argélia, que lembra muito, né, esses últimos anos que nós vivemos aqui de Covid, 2020, 2021, e outra obra também que já resenhei aqui no canal, que é O Estrangeiro, cujo protagonista Meursault, uma figura extremamente intrigante, extremamente curiosa, de profundo mistério, só como um escorpiano poderia conceber de fato. Outro nome também importante, levando em consideração... não vou fazer de novo. Outro escorpiano importante da literatura francesa foi o Paul Valéry, um grande poeta que nasceu no dia 30 de outubro de 1871, autor dos Cadernos. Além de poeta, foi também crítico literário, foi teórico da literatura, falou muito sobre a poesia do Baudelaire, a poesia de Rimbaud, a poesia de Mallarmé, e também trouxe as suas contribuições para a produção poética da literatura francesa. Outro nome importante, agora esse da literatura de língua inglesa, que nasceu nos Estados Unidos em 27 de outubro de 1932, é a Sylvia Plath, uma das figuras mais intrigantes da literatura de autoria feminina, porque foi uma mulher muito intensa, e toda essa intensidade, esse mergulho na sua própria introspecção, ficou muitas vezes bastante evidente na sua produção, e um dos seus livros mais importantes, mais famosos, é A Redoma de Vidro, que quem já leu sabe que ali as águas são muito turvas e turbulentas de fato, como Escorpião costuma ser. Outro nome importante da literatura escorpiana é o Pepe Tela, que nasceu em 19 de outubro de 1941. Gente, o cara já tá com vai fazer 81 anos agora. Já tá bem velhinho. Autor de Mayombe, O Planalto e a Estepe, A Geração da Utopia, né? Um grande prosador da literatura angolana. Então a gente tem aqui um escritor africano que traz para a literatura importantes contribuições no que diz respeito às reflexões sobre a barbárie, a colonização, a violência que muitos países africanos vivenciaram, e a literatura entra aí até como uma ferramenta também para nos auxiliar a transmutar essa realidade. Como podemos construir uma realidade melhor a partir das memórias que a própria literatura transporta em si. Olha que gesto mais escorpiano. E aqui, para provar, né, para comprovar, já dá para perceber em todo o meu entusiasmo quanto eu gosto de pessoas de escorpião. Eu diria até que algumas das minhas pessoas preferidas nessa vida são de escorpião, como por exemplo o Lula ou como por exemplo o Ivan
né, Ivan? Ou como, por exemplo, Bram Stoker, escritor irlandês, autor de nada mais, nada menos que o Drácula. Olha que livro mais escorpiano. O personagem central é um personagem que tem poder, ódio, fúria e força sobrenatural nas mãos. Isso é muito escorpião na sua faceta mais plutoniana. Nasceu no dia 8 de novembro de 1847. Mas para fechar com chave de ouro, e aqui agora, gente, dispenso qualquer tipo de comentário, que qualquer pessoa que tenha visto a cara da Elissa, qualquer pessoa que tenha visto algum vídeo da Didocéia, ouvido a voz dessa apresentadora pelo menos uma vez, sabe por quem o coração dela bate, explode e sai do próprio peito. Que é nada mais, nada menos que Fyodor Dostoiévski, meu grande pai espiritual, eu diria. Um homem a quem eu gostaria de conhecer pessoalmente, embora eu saiba que eu ia ter muita dificuldade, eu ia ficar com muita raiva dele e ele com muita raiva de mim. Mas esse é o escorpiano raiz, que nasceu em 11 de novembro, até a data em que esse cara nasce é uma data mágica. 11 de novembro de 1821. Autor de alguns dos melhores livros que esse mundo já produziu. Crime e Castigo, O Idiota, Os Irmãos Karamazov, Memórias do Subsolo, O Adolescente, Os Demônios e por aí vai. Precisava só de um vídeo apenas para falar só os nomes das obras do Dostoiévski. E é para finalizar esse vídeo escorpiano sobre esse signo tão querido, é que eu vou ler um trecho muito bonito da narração de Crime e Castigo, em que Raskolnikov está diante de Sônia. Raskolnikov é o protagonista de Crime e Castigo, Sônia é a mulher que aparece diante dele e que muda alguns dos conceitos mais enraizados que ele tem dentro do próprio coração e dentro do próprio espírito. E, consequentemente, ela se torna o amor da vida dele. Olha que bela cena esta, gente. Os dois estavam sentados lado a lado, tristes e abatidos, como se tivessem sido lançados sozinhos numa margem deserta após uma tempestade. Ele olhava para Sônia e sentiu quanto do seu amor havia depositado nele e, estranho, experimentou uma súbita sensação penosa e dolorosa por ser tão amado. Sim, era uma sensação estranha e horrível. Ao caminhar para a casa de Sônia, ele sentia que nela estava toda a sua esperança e toda a saída. Pensava em descarregar ao menos uma parte dos seus tormentos. E eis que agora, quando todo o coração dela estava voltado para ele, subitamente ele sentiu e se deu conta de que se tornara mais infeliz do que era antes e de uma forma sem igual. Ele sente isso porque Crime e Castigo é uma obra sobre a culpa, né? Um dos sentimentos mais fortes que podem conduzir ou destruir um ser humano. Porque ele se enxerga e enxerga Sônia de uma maneira muito marginalizada. Eles são realmente figuras sociais marginalizadas. Mas o próprio Dostoiévski tinha muito uma habilidade, né, de no meio do pântano fazer nascer as mais belas flores. E brota esses dois personagens lindíssimos que são símbolo não só do amor erótico, mas do amor fraterno, do amor da humanidade. Olha só como ele se enxergava. Seu tremor febril ainda continuava. O toco de vela muito se extinguia no castiçal torto, iluminando frouxamente naquele quarto miserável um assassino e uma devassa, que se haviam unido estranhamente durante a leitura do livro eterno. Transcorreram 5 minutos ou mais, enquanto eles estavam lendo o episódio da Bíblia, o episódio da ressurreição de Lázaro, né, que já estava morto há alguns dias, há 4 dias, já estava fedendo, mas Cristo o ressuscita e ele volta pleno e vivo. Essa é a habilidade da literatura, essa é a habilidade do Dostoiévski, essa é a habilidade de Escorpião. Quando tudo já parece perdido, eis que algo novo e belo surge. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente se você é de Escorpião. Se você conhece alguém de Escorpião, sugira esse vídeo para a pessoa se identificar e deixar de lado um pouco os memes, porque Escorpião tem uma faceta muito linda que merece muito ser contemplada. Eu vou deixar aqui também na descrição os links para o nosso financiamento coletivo do Apoia-se, para vocês ajudarem a Didocéia a se profissionalizar cada vez mais. O link também do curso de leituras obrigatórias das obras do vestibular FUVEST 2023 e também o link para vocês votarem até agora, o final de outubro, no concurso no qual sou finalista da Campus Party, para poder propagar, levar, difundir mais literatura para todas as pessoas que eu consegui topar nesse caminho. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Beijos, escorpianos!